Estou mesmo nervosa, esqueçam. 3, 2, 1. Sara. Ai, não estou pronta para isto, Marcos. É assim, faz parte. Do nada temos um podcast. Tem que ser. Tu avisaste alguém Tem que que ias se ter um fazer. podcast? Disse muita gente. A sério? Eu acho que toda a Ericeira sabe já. É que eu não disse a ninguém. Eu disse toda a gente, até no trabalho. Eu disse à minha mãe antes de ontem. E ao meu pai. Nós estávamos a jantar e eu disse-lhes: olhem, vou ter um podcast. E eles tipo: vais ter um podcast? E eu: com o Marcos. E eles assim: quem é o Marcos? Que é uma... Exato. E eu assim: bem, estão a ver o casal que foi connosco a Cabo Verde? Prontos. Parece-me bem. Não, toda a gente que eu conheço, os pais fazem essa pergunta. Quem é o Marcos? Quem é o Marcos? É uma Sabes que o meu pai pergunta pensava que tu tinhas tipo 17 anos? Boa! E ele pensava Boa. tipo: aí já é um gajo, não sei o quê. Boa. Afinal não é. Pai, o Marcos tem 40. 40 anos, é pai de família, uma família muito Sim. bonita. 2 filhos. Nunca pensei em ter filhos. A sério. Não querias ter filhos? Não. Ah, eu quero ter. 2 gêmeos. Mentira. Eu queria ter até ir aos 23. Depois deixei. E o Mateus apareceu. O Mateus, o querido Mateus. Pronto. E a partir daí acabou. Adorava ter o Mateus como nosso convidado. Não, ele vem, ele quer Quero dizer um obrigado ao Mateus por ter ajudado a montar este cenário. Sim. Estão a ver esta monta? Sim. Foi o Isso- Mateus que a carregou às costas. Foi. Não foi? Foi, não às Coitado. costas não, mas foi a conduzir. A Foi a sério? conduzir, sim. Ganda Mateus. Com ela desligada. O Mateus tem Tem 6 anos. 6 anos. 6 anos. E a Maria Flor? Maria Flor fez um mês. 1 mês. Um mês. Eu fui ao batizado. O batizado foi muito giro. Foi simples. Foi batizada com 3 dias. Pois. E o Marcos convidou-me. Pronto, convidou no grupo. Sim. E eu fiquei. Eu tinha o jogo do Benfica. Foi no dia do jogo do Benfica. E eu assim, vou ao jogo do Benfica ou vou ao batizado? Percebo a dúvida. A dúvida. Percebo a dúvida. Mas depois eu pensei, é a Maria Flor, é o Marcos, é a Heloísa, o Mateus. Toda uma história juntos. Tenho um respeito enorme por eles. E vou ao batizado. Só que o problema foi... Tipo, não foi problema. Aquilo foi assim. Eu era para ir ao jogo. Eu já estava vestida. E já tinha a camisola. E eu assim, é muito mau se eu for com a camisola do Benfica. E liguei ao Marcos e disse assim, Marcos, é muito mau. E ele, não, anda. E eu apareci lá, com a camisola do Benfica. Foi dos melhores telefonemas da minha vida. Foi. Eu ter uma dúvida. Pá, posso ir com a camisola do Benfica? Eu disse, claro que podes. Então, A produção está-se a rir. Só se rir. Podem dizer, olá, produção. Obrigada, produção, por estarem aqui. Na verdade, elas foram obrigadas, sabias? Não. Imagina, não foi bem tem obrigadas. Cara disso, não tem cara disso. É porque nós vamos sair a seguir. E eu disse, olha, vocês vão ao podcast e depois vamos logo diretas. E eles disseram, ok. Boa. Portanto, querem boleia, tinham que vir. E é uma produção engraçada, também nos conhecemos todos no mesmo sítio. Verdade. Todos no mesmo sítio. Eu não disse o meu nome. Mas não é preciso. Toda a gente conhece. Como é que tu te chamas, Sara? Sara Marques. Que idade tens, Sara? Tenho 19 anos. Muito bem. E o que é que deu para fazer isto? Nada. Nada. Gostavas? Sempre gostaste? Imagina, eu estou a tirar Ciências da Comunicação e acho que um podcast se enquadra no curso que eu estou a tirar. Mas pronto, depois surgiu este convite. Boa. Obrigado, Marcos. Nada. Na realidade, o Padre Tiago é que tem culpa também disto, não é? Verdade. O Padre Tiago está sempre metido em tudo. Em Está sempre tudo. metido em tudo. Tudo o cá na Ericeira, o Padre Tiago está lá. E vai ser um dos nossos convidados. Tenho medo desse episódio. Mas fazemos por telefone só. Só que é para... Por Zoom. Baixamos, sim. Temos aqui a cara do Padre Tiago. Isso. Só para... Era engraçado. Parecia-me bem. Tenho uma pergunta para ti. Força. Como é que nós nos conhecemos? Sabes que eu não sei. Tipo, a primeira vez que eu estive com vocês. Não, eu sei. Fomos tocar. Era preciso alguém para tocar guitarra. Quando andámos no Natal, pelas casas das pessoas, na Ericeira. Ok. Que a missão Boa Vista. Exatamente. Ok. Exatamente. E foi a partir daí. Começámos aí, depois foi as Janeiras. E depois Eu não me lembro. surgiu o convite de... Eu lembro que tu estavas de muletas. Verdade.
Na verdade, que eu andei a fazer aquelas gravações Exatamente, no carro. no porta-bagagens do carro. Exatamente. Já sei o que é. Eu tenho uma memória Não interessa. imensa. Eu estou cá para ajudar. Se tiver alguma dúvida, Marcos. Marcos, exatamente. Exatamente. Então vamos explicar o que é a Missão Boa Vista. Vamos, porque, pronto, na sequência toda de ir tocar e de continuar, surgiu essa hipótese de nós fazermos parte, eu e a minha família, fazermos parte da Missão Boa Vista. E foi aí que nos conhecemos mais, tanto a ti como à produção que está aqui. A produção também faz parte da Missão Boa Vista. Exatamente. E foi uma experiência gira, foi uma experiência interessante. Ok, então mas... E o que é? Explica O que tu o que é. Explica ou explicas tu? Estás há mais tempo. Ui, isto é muita pressão para cima de mim. É que eu tenho medo que me esqueçam de alguma coisa. Não. Eu não sei tudo. Por Eu isso, também não. vamos só... Sei que surgiu numa Produção, querem festa em casa de uma das produções. Verdade, produção. Isso. Pronto. É Lá isso, está, a produção prefere ficar atrás da câmara porque não está com um traje indicado para aparecer. Porque nós assistimos a uma festa, É carnaval. é carnaval, É carnaval. E nós Ninguém assim leva vamos- a mal. a um assalto. A um assalto de carnaval. Ah, bom. Calma, está Sei tudo, que isto vai à internet. tudo calmo. Assim. tá tudo tranquilo. O primeiro episódio e éramos logo cortados. Aí é que eles vão fazer um assalto. Não, nós vamos Vão para um fazer um assalto de carnaval. Porque o carnaval é daqui a uma semana. Uma Uma semana. semana. Eu ainda não tenho as fatiotas. Silêncio. Absoluto. Ok, vá. A Missão Boa Vista começou em casa da Matilde Spencer. Da Matilde Spencer, do Tomás. Não sei o nome dos teus irmãos. E de todos os outros. E de todos os outros Todos os outros. filhos da Elisa. Foi numa festa que tudo começou a dizerem nós queremos fazer voluntariado, nós queremos fazer alguma coisa aqui na Ericeira, um grupo de jovens. E, pronto, e depois eu não... Imagina, eu entrei na Missão Boa Vista de género. O padre chegou ao pé de mim e disse-me assim: Sara, queres ir fazer voluntariado? E eu... Pá, ok, pode ser. Mas ou seja, eu não estive lá desde o início. Ou seja, eu não estive nessa festa porque alguém não me convidou. Isto foi nos anos de quem? Menos mal, se fosse tipo nos teus, aí eu ficava mesmo chateada. Mas eu não estava contigo. Verdade. Sabes que há grande história por trás da nossa amizade. Juro. A sério? Yeah. Mas eu já conto mais para a frente. Pronto, a Missão Boa Vista foi criada. Começámos a fazer voluntariado cerca de 2 anos. No meio disto tudo houve o Covid. E basicamente Estiveste na missão Carvoeira. tive Missão Fizeste? Carvoeira. Fizeram. Elas também fizeram. Elas são em tudo também. Foi. Essa eu não tive. Eu entrei depois. Então, basicamente a Missão Carvoeira foi... Ok, eu acho que nós estamos a misturar um bocado tudo. Mas basicamente a Missão Boa Também faz Vista... parte. A Missão Boa Vista foi criada, nós começámos a fazer voluntariado cá na Ericeira, e entretanto nós éramos para ir para Cabo Verde. Surgiu a oportunidade de nós irmos para Cabo Verde, só que nós tínhamos a viagem, o tempo, ou seja, eram 2 semanas em Cabo Verde, era numa altura que ainda havia muito Covid e nós não tínhamos voos para ir para Cabo Verde. Então surgiu a oportunidade de irmos fazer voluntariado na Carvoeira. Tivemos lá uma semana em que fizemos de tudo, rigorosamente tudo. Ou seja, Missão Carvoeira foi tipo uma preparação para as 2 semanas que estivemos em Cabo Verde. E de género, para nós nos habituarmos a fazer o voluntariado, o porta a porta, fazermos as pinturas, de estarmos com as crianças, estarmos com as pessoas. Sim. E pronto, e depois entretanto vocês entraram. Sim. E fomos para Cabo Verde. Foi uma experiência. E aí foi. Foi uma experiência inesquecível. Imagina, eu não consigo falar disto. Do género, pá, estou a ficar nervosa, eu vou começar a chorar. É que foram 2 semanas, para mim, agora a falar a sério, foram 2 semanas em que eu aprendi imenso, vi coisas que nunca pensei ver na minha vida, pensei, tipo, onde é que eu estou? Onde é que eu me vim meter? Foi uma missão difícil não íamos, por muito que quiséssemos, acho que não íamos preparados para o que aqui. encontramos. Exato. E mesmo aquela semana que houve de Carvoeira, por muito que digam que era uma preparação para Cabo Verde, não foi. Não. De todo. Porque Carvoeira
em Portugal. A 5 minutos da Ericeira. Cabo Verde é Sim. 4 horas de avião. Estavas em Cabo Verde. Exato, estávamos numa aldeia. Tudo, numa aldeia, sim. Estávamos tipo Sim. no meio das montanhas. Exatamente. Mas o que é que foi para ti mais difícil em Cabo Verde? Várias coisas. Primeiro, ter uma mulher grávida. Verdade. Ter o Mateus com 5 anos foi das coisas mais difíceis. Que lá tentei não demonstrar muito, mas todos os dias andava um bocado preocupado. Mesmo que o Mateus goste e que delire com aquilo tanto como eu, que eu gosto daquele tipo de missão e de estar naquele ambiente, mas ter a família e saber que ela está grávida de 5 meses era sempre complicado. Pá, eu lembro-me de um episódio com a Luísa que, ou seja, nós para tomarmos banho, aquilo era num tanque, nós não tomávamos banho como os rapazes, ou seja, nós estávamos num edifício e os rapazes estavam noutro edifício e nós para tomar banho, aquilo era um tanque, sei lá, chegavam quase aqui à cabeça e nós tínhamos que subir para cima de uma cadeira, ir lá com um balde, tirar a água. E uma vez eu estava sozinho dentro da casa, a Luísa, não sei, mas pá, devia estar a dar banho ao Mateus, uma coisa assim do género. E eu vejo a Luísa tipo a ir buscar água dentro do tanque. Aí, juro, o meu coração ficou tipo, como é que ela está aqui sozinha, grávida, com o Mateus, a dar-lhe banho, a pôr-se dentro do tanque para ir buscar água. E eu fiquei tipo, não, isto não pode ser assim. Difícil. Mas pronto, qual é que foi o episódio assim mais marcante para ti? Mais marcante no... Sim, do género, as pessoas dizem assim, então como é que foi Cabo Verde? O que é que tu te lembras logo? Não conto. Ok. Mas o que me lembro logo, e agora para dizer a verdade, é dos episódios todos que aconteceram com as baratas. Aí as baratas. Ponto. As baratas. Ponto. Não há maneira de... Sabes que eu gosto de coisas que me façam rir, coisas cómicas. Não é? Dou um bocadinho mais valor a isso. As coisas mais tristes e mais não sei o quê, não ligo muito. Passam. Como aquela caminhada de 2 horas para ir para a praia e pronto. Não. Eu fui de carro. A produção acabou de mandar o dedo do meio. Diz assim, é preciso. Temos que ajudar a Heloísa e tal. Foi de carro. Não, já percebi porque é que... Eu tinha que ajudar com o Mateus. Fizeste bem. Não, pronto, todas as caminhadas eram difíceis, mas não há nada que supere. E ver uma coisa que eu gostei muito foi a diferença de quando lá chegámos e aquele choque inicial e como saímos de lá. Mesmo que eu tenha saído mais cedo. Grande história. Sabes que, ou seja, o Marcos, a Luís e o Mateus saíram uma semana antes? Então... Não sei, estavas a dizer o Marcos e o Luís e o Mateus, já estava a ver se estavas a falar com outra pessoa. Não, eu estava a falar com os nossos ouvintes. Estou a brincar contigo. Juro, assustei-me agora. Tipo, está a ver um fantasma, está ali uma coisa a mexer. Uma barata. Ai não, por favor. Mas eu lembro-me que foi naquela altura das chuvas. Sim. E eu estava a dormir a sesta. E do nada disseram assim: o Marcos e a Luís e o Mateus estão presos na ilha, não conseguem voltar. A produção disse-me. Ou seja, eu estava a dormir mesmo, um sono pleno. Chegam ao quarto, abrem as portas e começam a dizer: eles estão presos, não sei o quê, não vou conseguir apanhar o avião para Portugal, vão ter que ficar cá mais tempo. E eu, hã? Como assim? Não íamos ficar mais tempo. Porque levámos os passaportes. Mas tinham as coisas... Tínhamos as coisas todas... As malas e não sei o quê. As malas, sim. Yeah. E o Padre Manuel é que nos disse: pá, tem os passaportes, sim. Então, está resolvido. Se não conseguirmos voltar, vocês apanham um avião, depois eles levam as malas. Mas isso, sabes que, para mim, por exemplo, o episódio que mais me marcou, sem dúvida, tipo, ou seja, o mais engraçado sempre foi as baratas, sem dúvida. Mas assim, o mais espiritual, por assim dizer, foi nós... Ou seja, nós estivemos em Cabo Verde a fazer vários tipos de missão e um deles era as missas todos os dias. 2 semanas, missa todos os dias. Foi engraçado, mas por outro lado já era um bocadinho cansativo. Mas houve um dia que nós fizemos uma precisão para a chuva e já não chovia, não sei há quanto tempo. 5 anos? Yeah. Já não chovia há 5 anos em Cabo Verde.
Sim. Na Ilha da Boa Vista. Oh meu Deus. Ok, então assim, juro, eu não sabia dessa informação. Mas eu sabia que não chovia há algum tempo. Nós fizemos uma precisão a pedir a chuva porque Boa Vista precisava. Para as hortas e porque aquelas pessoas vivem muito da agricultura. Da agricultura. Sim. E Sim. eles pediram ao Padre Tiago para fazer uma precisão a pedir a chuva. E passado 2 dias, talvez, começa a chover torrencialmente. Nós ficamos presos dentro de casa, nós não conseguimos ir à vila. Nós não conseguimos ir para lado nenhum. Foi nessa altura que vocês ficaram presos lá no centro. Nesse dia. Sim. E eu fico tipo, o que é isto? E começou a chover do nada. Do nada. Do nada. Lá está, eu estava a dormir também. Eu estou sempre a dormir. Isto é bem mau. É que as pessoas vão pensar. Omite essa parte. Aquele estava sempre a dormir. Eu também estava a dormir. E do nada começam a bater à porta, tipo nos vidros. Outra vez a produção. Começa a bater nos vidros e dizer: está a chover, bué, venham cá ver. E de repente, eu vejo tipo um rio na zona das hortas. Um rio, naquela ponte. Perdi essa imagem. Juro, eu fiquei assim. Eu lembro-me que eu saí da porta e fiquei assim. O que é isto? Sabes, eu trouxe uma recordação de Cabo Verde, trouxe várias, mas uma está guardada, eu não sei se tem no carro, mas está guardada, que trouxemos lá, que foi um guarda-chuva. A sério? Nós tivemos que parar na loja do chinês, lá, e comprar um Na vila? guarda-chuva, sim, lá No centro? na cidade, para conseguirmos visitar aquilo, e era eu, a Heloísa com o guarda-chuvas, eu de baixo, e o Mateus ao meu, às cavalitas, a visitar com a chuva, mas queríamos conhecer aquilo. Pá, foi bem giro, por acaso. Tenho saudades de Mas Cabo Verde. foi. Mas sabes que eu aprendi imenso. Foi? Por exemplo, no dia, nos, sei lá, 2, 3 dias a regressar a Portugal, foi se calhar o mais difícil de sempre. Eu ainda não tinha caído em mim, eu estava com aquele pensamento de género. Eu podia ter feito mais, eu podia não ter dormido tanto, eu podia ter estado mais atenta. Sim, mas também tiveste dificuldades físicas para isso. Exato, eu Não foi tenho. só- Isto é um bocado mal dizer. Não precisas dizer. Exato. Pronto, Eu não vou tiveste- dizer. disse tenho um que tiveste problema no pé. dificuldades físicas, ponto. Tenho um problema no pé e em Cabo Verde aquilo estava tipo 2 vezes pior. Eu lembro-me de estar a aquecer água para ti. Verdade. Eu passava bem mal cheio de dores e só vejo o Marcos tipo com a guinar bué da grande E aloe vera. e a aloe vera. E a eu lá, enfermeira a dizer, vamos cortar. sabem que a enfermeira lá, aquilo, ou seja, nós estávamos numa terrazinha super pequena com 20 casas. Sim. Aquilo tinha o centro de saúde ao pé de onde nós estávamos a dormir. E a senhora, eu fui lá com o Marcos ao centro de saúde e a senhora disse tipo: isso vamos já cortar. E eu: fazer uma cirurgia em Cabo Verde. Eu fiquei genuinamente assustada. Ficaste. É que a senhora, ela estava a dizer que não era no tom de brincadeira, era no tom de vamos mesmo cortar. E eu: não, deixa estar, quando eu chegar a Portugal. E eu assim, tipo, Marcos, ajuda-me. E o que é que o Marcos fez? Sim, vamos cortar. E eu: não, Marcos. Vamos. Fazer uma cirurgia em Cabo Verde. Chegava cá, mãe, olha, fiz uma cirurgia. Sabes que eu estive na Índia e estive internado na Índia. E estavam a tirar sangue e as vacas entraram pelo hospital e elas param. E eles param, porque a vaca é sagrada. Eles calma. Param de trabalhar enquanto a vaca estiver lá dentro. Eles e eu param estava de te braço. tratar porque as vacas entram. Sim. E eu fiquei assim de braço Tens calma. esticado com uma agulha espetada a tirar sangue e eles pararam porque entrou a vaca. Foi o quê? Tipo, desenrasca-te? Não, fica quieto, à espera. Pronto. E ela saiu e eu continuei. Portanto, é sempre giro ter uma história com para esta contar informação. nas viagens. Eu que tenho várias. Porque calha-me sempre. Estiveste na Índia há quanto tempo? Estive na ilha um mês. Um mês? Sim. Eu acho que, imaginem, 2 semanas em Cabo Verde. Eu acho que por um lado foi pouco tempo, mas por um lado foi muito tempo. Porque nos últimos dias eu já estava tipo. Pareceu muito no início. Exato. Sabes Parecia que ia demorar muito. o que foi difícil para mim, enquanto Sara? Foi eu falar com os meus pais. É. Sabes que eu nunca vos contei isto, mas quando eu era pequenininha Contar para Portugal inteiro. eu chorava. Não, quando era pequena, não foi para até aos meus 13 anos. Eu chorava quando ia dormir fora de casa. E eu ligava à minha mãe e ao meu pai a dizer tipo, venham-me buscar. Uma vez estava em casa da minha avó. Sim. Era tipo, sei lá, meia-noite. Eu liguei ao meu pai a dizer tipo, pai, vem buscar. Eu a chorar mesmo bué, tipo, estou cheia de saudades de vocês, vem buscar. E o meu pai só disse assim, Sara, eu vou tirar o dinheiro do teu milheiro para pagar a gasolina. E eu tipo,
Ok, pai, mas vai-me buscar, eu quero ir dormir a casa. E ele foi buscar. Foi? A minha avó ficou um bocado chateada. Coitada. Tipo, imaginem. E depois Um bocado mal. apeteceu-te ir outra vez? Não. Foste para casa, dormiste e no dia a seguir, agora vai-me levar? Ou não? Mais ou menos. Foi só... Pá, mas agora já não acontece. Agora é tipo, Não. eu vou dormir fora de casa. Sim. Eu quero dormir fora de casa. Quer dizer, não é bem Mas assim, podes calma. ter uma... Só sais com a tua almofada. Porque há gente que faz isso. Sabes que eu tenho. Eu só saio com a minha almofada. Ponto. Eu conheço pessoas assim. Yeah. Sabes que em Cabo Verde estava imenso calor e eu não consigo dormir sem nada por cima de mim. Tipo, Sim. imagina, só pijama. Sim. Então estava eu a dormir de saco de cama com 30 graus e eu a dormir de saco de cama, bem plena, a suar toda, mas de saco de cama tapada. E achavam que eu estava doente, Sim. mas não Sabes, estava. eu só tinha um lençol. Nem é lençol, uma parca, ou como é que se chama aquilo? Uma cena Eu não sei o que é qualquer. uma parca. Nem eu. É o nome que eu inventei. É um lenço. Pá, um lenço, vá. É justo. E era um lenço em cima da cama e mais nada. Os rapazes eram organizados. Organizados? Depende. Não. Organizados em quê? Diz lá aí um rapaz da Missão Boa Vista que seja tipo bué de desorganizado. Podes dizer o Francisco, ele não se importa. Não posso dizer. Pode ser o Francisco. Não Bora. posso. O Francisco não é. O Francisco não é. A Carlota está a dizer que sim, Francisco. Não, o Francisco não. O Francisco não é, porque o Francisco tem outras situações que fazem com que ele seja organizado. Sabes que em Cabo Verde, por exemplo, eu e o Francisco Neves, somos Francisco Neves. vizinhos e conhecemos desde muito pequenos. Culpa dele, tu também estás envolvido. Ou não, culpa Culpa tua minha ele dele, estar lá. isso. Portanto, Francisco, é bom que me agradeças por estar na Missão Boa Vista, por teres ido a Cabo Verde e por agora estás a namorar. Pumba. Pumba! Pumba! Mais nada. Estou a brincar, Francisco. Ou não? O Marcos tinha aqui uma surpresa para ele. Não vai Mas pôr já. não pôs já. Ia pôr, mas foi. Mas para mim, o Francisco para mim é como um irmão. Eu cresci com o Francisco e para mim foi super bom ele estar em Cabo Verde. Foi. Tipo, eu olhava para ele e eu ficava tipo, uau, o puto está mesmo crescido. Sabes que eu tive Sabes que eu muito vejo o medo. Francisco como criança? Ainda. Pois. Sabe, aí, eu já vos contei isto na primeira comunhão, não já? Sabes que já te contei. Não, E eu vou contar. Coitado. não, mas eu sei. Não podemos envergonhar ninguém aqui. Exato. Também não está Ok, cá. eu vou dizer. Quando eu Fazemos era pequena, assim, falas e depois convidamos para ele vir. Francisco Neves, Faz o convite. posso fazer? Claro. Dás-me as honras de fazer o convite. Faz favor. Francisco Neto. Francisco Neves. Enganei-me. Desculpa, amigo. Gosto muito de ti. Francisco Neves. Eu gostava imenso que estivesse neste podcast. Porque ainda te vejo como criança, mas neste podcast eu tenho esperança que isso mude. Não vai mudar, mas eu tenho essa esperança. Vamos te fazer crescer. Exato. Não, mas pá, Mas ele tem menos que menos porquê que o nosso podcast é falar do Francisco? 2 anos que tu. Não, já falámos de tantos. De tantos que? Francisco? Tantas pessoas. Agora não Francisco estava a era apanhar a mas conversa. Eu não. Pronto, ele. Não, mas Também gosta. mas é uma pessoa. É. Quem é que foi assim a pessoa que te surpreendeu mais em Cabo Verde? O Ricardo. Ricardo Magalhães? Sim. Ricardo Magalhães? Sim. Foi a pessoa que mais te surpreendeu? Foi. Polémico. Foi. Porquê? Foi uma das. Mas. Pronto. Está no top. Porquê? Porque nós entramos para a Missão Boa Vista e eu não tive. Nós não tivemos muito contacto com os voluntariados e não houve muito. E os que existiram, o Ricardo não esteve. E quando esteve foi num Arraial, se não me engano, ou nos dois, que chegaram e ele chegou e sentou-se, falou ali, e eu fiquei na dúvida se ele fazia parte ou não. Aí é mesmo a dizer que não faz nada. Não, eu não o conhecia, entendes? Verdade. Eu não tinha esse conhecimento. Eu só perguntei se ele fazia parte ou não fazia parte, não estava por dentro da história. Eu E vou então dizer, foi isso. Eu ia com algum atrás. receio dele, sim. Ok. De ele fazer o que fez daquela situação. no real. Que contrariou completamente as 5 estrelas. Exato.
Eu vou contar, tipo, as pessoas que mais me surpreenderam em Cabo Verde. Eu fui para Cabo Verde, ou seja, o meu grupo, os meus amigos eram os rapazes. Era o Miguel Ramalho, era o Tomás Spencer, era o Francisco, assim, e que as raparigas eu não me dava com ninguém. Porque imagina, elas não falavam comigo, eu não falava com elas, e estávamos naquela, tipo, ok, ninguém fala com ninguém, e eu acho que elas não gostam de mim, calma, eu acho que elas não gostam de mim, e elas acham que eu não gosto delas. Mas depois, de facto, Carlota e Matilde... Ai, nem com elas? Nem com elas. A sério? Eu não falava com elas. Elas tinham medo de mim. Sabes que elas chegaram a Da dizer... Carlota eu percebo. Elas chegaram ao pé de mim e disseram assim: Sara, nós tínhamos medo de ti. E eu, desculpa. Mas depois agora somos bem amigas. Agora somos bem amigas. Ela Mais ou faz menos. passar vergonha. Quem? Fixe. Eu? Yeah. Sim. A sorte é que elas não estão aqui. Pá, pronto. Pá, mas ficou aqui boas amizades. Sim. E eu espero que sejam. E a missão Boa Vista, Para a acho vida? eu, ainda vamos continuar, não é? Acho que sim. Porém, Sim, agora. vai-se fazer. Imagina, eu sinto imenso que, por exemplo, nós fomos a Cabo Verde e há pessoas que se afastaram. Percebes? Sim. Tipo, ou seja, por um lado eu acho que é normal, Mas espera, mas por outro afastaram-se lado. os que trabalham, provavelmente. Porque estão cansados. Porque estão cansados. Sim. Sim. Imagina, eu percebo que as pessoas trabalhem, eu percebo que as pessoas tenham escola, eu percebo isso tudo. Mas acho que. Pá, não sei. Nós tivemos uma missão agora. Tivemos uma semana a fazer missão Foi na Fonte Boa dos Novos. Fonte Boa. E, por exemplo, para mim foi super complicado. E porque eu não tive férias, eu estava a ter aulas e estava na missão, ou seja, eu tinha que ir e vir. Eu dormia lá, mas depois ia para as aulas. E pá, imaginem, eu sei que dei o meu melhor. Eu se calhar não dei o meu melhor, podia ter feito mais. Sim. Mas Dentro da logística toda Sim. que era preciso, eu levantava-me às 8, eles iam tomar um pequeno almoço e eu ia para a escola. Sim. Tipo, foi mesmo intenso. Sim. Nós não dormimos lá. E eu então não. Eu ia trabalhar só depois aqui ela. Pronto, a missão Futebol dos Novos. Eu conheci um homem que tinha 6 dedos numa mão. Estás a falar sério? Yeah. Quem? Vicente era o nome dele. Já morreu. É um velho, um senhor já idoso. Tinha um a mais aqui. Sério? Hoje dava jeito para gamer. Mas tinha um aqui. Muito estranho dar-lhe um passa bem. Sério? Sim. Porquê? Tem um dedo a mais. Era estranho. Mas eu era criança. Mas era de cada edição. Eu era criança, não. Era de Lisboa. Eu era de criança. Giro. É estranho. A produção está a experimentar. A produção é Tens tão. de fazer assim. Yeah. Oh, produção, a sério, elas distraem. Eu já não tenho linha de raciocínio por causa delas. Não, vamos avançando. Agora estamos a preparar a ir outra vez para Cabo Verde. 2024. Eu acho que eles agora vêm cá. Vêm para as jornadas. Eles vêm para a JMJ. Bem, diz que sim. E. Tem o. Tu vais? Eu vou. E Boa tens pergunta. companhia? Eu acho que vou. Mas eu preciso de esclarecer dúvidas. E sabes que eu gostava de ter pessoas que estão na organização aqui para esclarecer as minhas dúvidas. E tal como eu tenho dúvidas, eu acho que há outras pessoas que também têm essas dúvidas e acho que seria bom esclarecer certos pontos. Não, vamos fazer para o próximo. Já. O próximo vai ser episódio vai ser a JMJ. Sim, parece-me bem. Temos que ver se conseguimos trazer alguém da organização. Alguém da organização da JMJ? Que é o da JMJ, daqui Da Ericeira, exato. Então já dá a trabalhar. Muito bem. Nada. Contactos, comecem a. Mais nada. Estou a brincar. Achas que a Ericeira está pronta para receber tantos jovens? Eu acho Pergunta que não. difícil. Achas que a Ericeira não está pronta para receber Eu tantos acho jovens? que não. Sabes que eu acho que, por exemplo, Estamos a falar de jovens que vêm para a Jornada Mundial. Não. exato, há jovens que vêm de fora, de outros países,
e que vão ficar alojados por Portugal, acho eu. Ou só por Lisboa. Lá está, imagina, eu não quero estar a falar porque eu tenho dúvidas e eu não quero estar a enganar as pessoas. Eu acho que é da área da grande. Acho que vai até Setúbal. Ok, faz sentido. Portanto, acho que é de Óbidos a Setúbal. É esta zona. Ok, faz sentido. Imagina, estás alojado no Porto e tens que vir para as jornadas em Lisboa. Não esquece de fazer 3 horas de comboio, são 3 horas e tal. Sabes que eu gostava de, por exemplo, ter a experiência de estar a viver na casa de outra pessoa durante um X tempo, Sim. mas também não sei como é que me iria adaptar. Sabes que eu nunca fiz e vou receber, quer dizer, inscrevi-me para receber 2, mas enquanto me inscrevi fiquei um bocado preocupado, porque se forem como eu, a que horas chegam? Entendes? Eu vou receber, ok, e a que horas chegam? Como é que é? Eu tenho que ficar à espera deles? Lá está, são as dúvidas. Exatamente. E acho que seria bom termos essas pessoas. Mas estou orgulhoso disto acontecer em Portugal. Sabes que eu estou orgulhosa da Ericeira. Eu sinto-me jagosa. Os meus pais não são jagosos. Sim, mas eu sinto-me. Imagina. Mas tu estás cá há 19 anos, estás cá desde sempre. Sim, mas. Nasceste e vieste para cá. Há quem diga que jagós tem que ter a família jagosa. Isso é aquela. Sim. Mas pronto, eu sinto-me jagosa. Eu orgulho-me da Ericeira. Orgulho-me do sítio que eu vivo. E adoro viver aqui. Eu sou jagós de sentimento. Exato. Acho que também sou um bocado assim. Sim. E orgulho-me da Ericeira estar a receber estes jovens. Eu não deixo ninguém dizer que é a Zona Saleia. Eu não sou da Zona Saleia. Da Zona Oeste. Tu és lá da Zona Oeste. Não. Desculpa. Zona Oeste. Sou da Ericeira com muito amor. E quando chega a esse ponto, eu sou jagós. Também eu. Depois ninguém sabe que não. É isso. Achas que Ericeira tem sotaque? Tem. Tem? Tem. Sabes que a minha mãe... Nós temos uma língua própria. Qual é que é a língua Expressões próprias. É uma coisa nossa. Nossa. Sim. É esse o sotaque? Não. Eu não consigo fazer o sotaque. Acho eu. Sabes que a minha mãe diz que os jagosos falam muito rápido e que... Mas tu vais ter com pessoas de Lisboa e percebem que tu não... Imagina, eu acho que a Ericeira não tem um sotaque como o Porto. Não. Nem como o Alentejo. O meu pai é do Alentejo. O meu avô materno também era. E o meu pai, pronto, perdeu o sotaque, mas quando vai para lá ganha outra vez. Eu não consigo. Eu não tenho essa... Mas facilmente se diz, em vez de ser Santo Isidoro, é Santo Isidoro. Isso foi de uma das primeiras coisas que eu ganhei quando vim para cá. Vim com 7. E comecei logo. E o meu pai estava-me sempre a dizer: já estás a falar, acha agora. Ninguém diz minha velha. Minha velha? Não. Minha velha? Minha velha. Sim. Isso é o que? É o sotaque da Ericeira? Claro. Vocês dizem? Tu és jagosa de veia. Ela é de gema. Ela é verdadeira. Tu dizes minha velha? A sério? Sim. Vou começar a tratar a minha avó. A minha avó é alfacinha. Tu nunca viste? Não, a minha avó não é alfacinha. Mentira, desculpa, avó. O carnaval que fizeram aqui na Ericeira, infelizmente acabou. Ou parou. Para mim, carnaval é teu respeito. Não, mas viveste esse carnaval de Jagós? Não. Mentira. Ah? Quando eu estava do primeiro ao quarto, que era havia aqui... a camisola às riscas azuis e branca? Não. Metiam uns outdoors na rua? Sabes que... Lembras-te? Não. Não. Marcos, tu já... Eu sou muito antigo. É da pré-história? Sou muito antigo. Também. E no outdoor dizia, minha velha. Vocês lembram-se disso? Não. Mas tudo que há tipo 11 anos. Não, mas... A sério? Foi... Tu não és jagosa? Tá bem, vocês tu és eram bela, crianças. tu és belas, não é? Manda uma mensagem à tua mãe que ela vai te dizer. Não, a mãe dela vem cá daqui um bocado. Sim. Tem que vir, vou convidá-la. Isso era lindo. Isso é, vamos fazer. Mas Não. liga já à tua mãe. Dona Lina? Ai, não posso dizer Dona Lina, pois não. Dona Lina? Hã? Tia Lina. Sabes que eu não trato as mães das minhas amigas por tia? Por dona? Yeah. Sim. Imagina, depende da pessoa. Tipo...
Não posso dizer. Tenso. Não posso dizer, não posso Não? dizer. Não. Pronto. Demasiado polémico. Expunha a minha vida toda aqui. Mas Tens que ter algum cuidado com isso. tenho que manter a minha imagem. Manter a tua imagem. Mas pronto. É isso. Foi uma conversa agradável. Parece-me. Eu acho que, imagina, eu estava com medo. Genuinamente eu Estavas estava com medo. pânico. Estava com pânico. Uhum. Eu estava com pânico, eu estava nervoso, eu estava com medo. Eu ainda agora me estou a tremer. Eu acho que a minha voz, está-se a sentir a minha voz a tremer. Mas, por exemplo, eu acho que vai ser um podcast engraçado. Para quem nos está a ouvir, obrigada por terem ficado até agora. Sim, não deve ter sido fácil. Exato. Ouvir Também a voz do é o Marcos. primeiro. É o primeiro, é. A minha voz é sempre irritante. É o primeiro Yeah. de muitos. De muitos. De muitos. Produção, vão ficar aí sentadas durante muito tempo. Pá, porque Aceitam? Vocês são produção, mas eu não perguntei se vocês queriam ser produção. é isso. Aceitam? Não lhe des escolhas. Sim, pode ser. Não lhe des escolhas. Aceitam ou não aceitam? Não, temos muito. Eu acho que Viste o que é que temos... elas disseram? Não. Que só aproveitavam a minha boleia. Ah, pois. Oh, ninguém anda num Ferrari, não. Aí o Ferrari azul. É azul. Sabes que elas dizem que o Eu meu dizia carro que é era verde? Yeah. O meu carro não é verde. Pronto, eu sou daltónico. Por A isso sério? não discuto. Isso, sim. A luz mudou. Para azul. Para azul, porque ela disse azul e bem mandada. Ganda cenário, por acaso. Sabes que nós não estávamos aqui se não fosse, mais uma vez, o Padre Tiago. O pá, Tiago. Obrigada, pá, Tiago. Por isso, pronto. Mas o podcast Ele vai tem que sair. ficar também. Nós já temos bem convidados, nós já estamos a dizer. Temos. Vem cá a mãe da O Carlota. o próximo é das jornadas, para tirarmos dúvidas. tirarmos dúvidas. criarmos- sim. Para nós, se calhar, depois nas redes sociais, fazemos tipo aquela caixinha a dizer: alguém tem dúvidas? Depois essas perguntas fazemos aos convidados. E sai De 15 em 15 dias, de 15 em 15 dias. provavelmente à terça-feira, Sim, à noite. Sim. Que é para a produção ter tempo de editar. exato. E é isso. 15 em 15. Portanto, este saí na terça-feira, dia dos namorados. Queria deixar um beijinho à minha esposa e eterna namorada. Está bem? Uau! Eu tenho que aproveitar, Que não é? bonito. Tenho que aproveitar. Ahm, Porque assim, porque eu tenho que chegar a casa. Marcos, tenho uma coisa boa e interessante para dizer. Força. Sabes que, Não. imagina, nos Juro. momentos em que eu estou a pensar, imaginem, aí eu vou-me já expor assim. Sem medo. É que a minha mãe e o meu pai vão ouvir isto. Ainda bem. Ela Ainda está com Mãe, boa tenho companhia. uma coisa a dizer. Mãe, tenho uma coisa a dizer. Ela está em boa companhia. Mãe, roubei o tapete de casa. O tapete de casa está aqui. Desculpa. Não Sabes aquela não mala roubou, azul? ela trouxe. Sim, vai voltar Mas- para casa. mas Mas o tens- tapete está aqui, mãe. Mas Desculpa. É o tapete quê? Da sala? Não. Epá, eu não sei. Mas estava em uso? Não. Ah, então. Achas que eu tirasse o tapete Era isso da que eu estava a sala, achar. A Assim, minha mãe eu roubei dava-lhe o o tapete. treco. Não, está-se bem. Não, mas aquilo ali também é lá de casa. Aquele diz home. É? É. Tenho que pedir autorização à tua mãe. A minha mãe autoriza. Mãe, autorizas. Tu roubaste? Eu estou a sentir que ela está a dizer que sim. E também posso usar o tapete. Sentiste? Posso, mãe. Pode. Eu não sei se conheço. Eu não conheço a tua mãe. Lá está, os meus pais não são iguais. Os meus pais quase nunca estão na ericeira. Não, está bem, mas o teu pai eu conheço. De vista. Tu conheces o meu pai? Sim. De onde? Ele esteve no aeroporto. A tua mãe deve lá estar também. Deve lá ter estado. Sabem que no aeroporto a minha avó foi-me lá buscar. E eu não vi a minha avó. Tipo, eu estava assim agarrada à minha mãe e ao meu pai a chorar bué. Pois, o teu pai, ele Quando eu não é. cheguei. E a minha avó aparece lá. Assim. E eu, avó? Avó, estás aqui? Depois dei-lhe um abraço e depois cheguei e comecei a chorar bué. Mas pronto, é isso. Portanto, 15 em 15 dias. Espero que tenham gostado. Gostaram, produção? Foi uma conversa agradável. Gostaram? Elas estão animadas. Por acaso estão. Sabem que elas lá. passaram o tempo todo a rir-se. Para dentro. Ainda há bocado a Carlota disse assim: eu estou a adorar rir-me para dentro. Que frase, tipo, estranha, Carlota. Exato. Vocês Não, já distraem, se estarem nessa figura, distraem. Diz?
Não, eu fico, Vamos acabar o episódio aqui, por favor, eu antes que fico elas digam alguma coisa que não feliz. devam. eu fico feliz. Elas sabem demasiado. Sabes que fico. Quando surgiu esta coisa do podcast e não sei o quê, era uma coisa que eu gostei de fazer. E estive a falar com a Sara. Vamos fazer. Vamos. E ela hoje disse-me. Eu liguei-lhe depois e ela disse: a combinar as coisas. Disse, o programa tem que ficar aí com 15 minutos. Pronto. Já estamos a chegar aos 40 e tal. Deixem-se ficar. Vamos começar a ter concursos. Temos muita coisa para dar. Patrocínios. Código de desconto. Tens de dizer isto para manter as pessoas. As pessoas vão ficar a ver. Então, nós só por vamos isso. ter desafios. Olha, lembra-me Vamos de uma oferecer pessoa. coisas. Há uma pessoa que conseguíamos trazer, se calhar. Ok. Não posso dizer o nome aqui, porque é conhecido. Se calhar não posso Sabes que dizer. eu também tenho um nome. Tens? Tipo, para também não soltar. podes dizer. Por acaso não posso mesmo. Vocês sabem quem é? Não podes mesmo? Olha, eu não digo o nome. Mas sabem quem é? Não sabem. Eu já vos tinha dito. Eu pensei num. Exato. Ai, aquela câmera está a Aquela- gravar. Yeah. É esse mesmo. Yeah. Eu não sei quem é. Ok, conheço, mas não é. Patiago. Lá está, o Patiago. É o Patiago o nosso convite. Temos que o trazer. Patiago, aceita sim. Só que lá está. Os programas cada vez vão ficar maiores. Sim, se o Patiago vier aqui, nós temos que pôr tipo Não, limite. não é só. Vamos pôr aqui um apito. Vais começar a Já conversar. sei, já sei. isto. Temos um botão debaixo da mesa. Quando Exato. clicas no botão e aquele Meter- pip, pip, Tem- pip. Isto é- Aquele pip, pip, pip. Patiago tem que se calar. Tem que se calar. Vou pôr ali um relógio. Tínhamos ali Prontos. daqueles. Vamos finalizar este episódio. Vamos? Queres acabar em grande ou. Não sei, não tinhas alguma coisa para dizer? Tinha? Não tinhas? Voltem sempre. O que é que eu tenho para dizer? Para os próximos. A sério? Fazer, sim. É uma surpresa para os nossos ouvintes? É uma surpresa. Então, Ouvintes e telespectadores. Porque não é só. Não são só isto é um ouvintes. privilégio. Não. Produção, não, o Marcos estava a falar da câmara. Ouvintes é quem ouve. Tipo, se isto fosse... Telespectadores, quem vê. Yeah. E nós ouvimos e vemos. Exato. Vocês são tudo para nós. É isso? Calma lá. São. São assim um... Assim começámos hoje. Não podes. Começámos hoje. Exato. Queres levantar mais? Exatamente. Eu pedi-vos alguma coisa. Ela não pediu grande coisa. Pois não, é que eu não pedi rigorosamente nada. Está muito nervosa. Também. Porquê que olhaste para mim quando disseste que não fazes aquilo? Vá, Marcos, vamos acabar Ela o podcast. está nervosa. Hã? Vamos acabar. Vamos dizer um tchau. Beijinhos. Se inscreva no canal. Não vamos dizer isso. Não vamos. E eu não vamos acabar como. Se inscreva no canal, no gente. canal, sininho, cenas, notificações. Não vamos acabar Não? assim. E como é que se chama o podcast? Boa pergunta. Boa pergunta. Ainda vamos escolher. É assim, há um nome. Como é que nós começámos um podcast? Isto é só gente louca. Como é que nós começámos um podcast e ainda não temos a certeza do nome? A cabeça está a ficar confusa. Vamos acabar o podcast, por favor. É que eu estou a ficar cada vez mais confusa neste podcast, juro. Até daqui a 15 dias, Até daqui a 15 maltinha. dias, malta. Portem-se bem. Beijinhos. Obrigada por terem ouvido. E portem-se bem. Não desistam. Não desistam. Isso. Para acabar em grande.